Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo e comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba mmonica.carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu clube, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro item de presente e deixar recomendação, se você for adquirir algum livro ou algum outro produto pela Amazon, utilize o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Eu tinha gravado um vídeo de leituras no mês, como é de praxe, sempre, mensalmente, né, desde que eu tenho um canal. Eu sempre fiz isso, um vídeo de meta inicial e um vídeo de término de leitura, né? Quando eu falo de tudo aquilo que li no mês, sem ser necessariamente a resenha, aquela pinceladinha básica sobre cada obra. E depois que eu gravei, eu vi que eu esqueci de dois livros, que eu não conto como uma leitura em suma, porque são releituras, mas foram leituras do mês de outubro, que eu achei que foram também significativas, e vez por outra, e eu acho que desde que eu comecei com esse projeto Victor Outubro, eu sempre faço alguma releitura nesse escape de terror, mais ou menos, mesmo que não necessariamente eu celebre o Halloween ou o Dia das Bruxas, mas aí eu fiquei com aquela coisa, poxa, queria ter falado desses livros e não falei porque eu esqueci. Porque eu anoto, né, no meu caderninho de leituras, mas assim, a releitura eu não anoto. Aí passou desapercebida, a tonta aqui não lembrou. Aí depois que eu gravo, que eu coloco o vídeo na plataforma, aí sai, eu lembro que eu reli aqueles livros e não coloquei. Então eu não vou falar muito não, mas só vai ser uma pinceladinha, porque eu acho que é sempre dica de leitura. E sei lá, parece que quando eu não falo o que eu li, fica faltando algo. Acho que eu já falei desses livros porque já foram lidos em outro momento, mas estamos em 2023, né? Não necessariamente que me acompanha hoje, me acompanhou no passado. E é muito difícil você manter mesmo essa coisa do passado. Eu penso que a vida, até de leitura, é muito uma coisa, uma pegada factual do momento, do atual. Então eu queria deixar como dica esse livro aqui, CB120, que é do César Bravo, que ele tem por título mesmo Verdadeiras Histórias de Sangue, e de fato são histórias que têm muito sangue. Eu não reli integralmente, eu escolhi dois contos para ler. Ele tem muitos contos bons, muitos contos que fazem, para a minha geração, década de 80, ter sentido, porque era uma outra época que existia locador, existia... As tecnologias, elas não eram tão avançadas como hoje no século XXI, né? O século XX, apesar de ter muito desenvolvimento, o XXI a gente vê um mundo de telas e de smarts e de outras coisas. E o ponto .com, o www, eu acho que esse acesso virtual mudou totalmente o mundo. Mas eu queria deixar como dica essa leitura, A Ele Chuva Forte, que foi uma história bem interessante. Eu gosto dessa história, que começa a chover sangue pela cidade e as pessoas meio que não entendem o porquê isso está acontecendo. E algumas pessoas começam a morrer. E o grande segredo está em algumas dessas mortes. E a bem da verdade é que existe um mistério em cima dessa chuva, em cima dessas mortes, que tem a ver com o passado, de uma maldição por causa da morte de algumas crianças. Ele tem um final bem interessante, sabe? Aquele final assim, quando eu não te mato, mas eu também te deixo quase morto. E eu gosto muito desse terror, que tem essa mistura do... mesmo assim, da loucura, né? Do quase vida. Porque eu acho que quando a pessoa perde as faculdades mentais,
e fica totalmente sênior, é complicado. E foi muito bom essa história, reler. E a outra que eu reli foi Lugar Nenhum, que é bem interessante porque é um homem que ele se sente atormentado por causa de sua esposa, o espírito de sua esposa. E existe um porquê desse espírito estar perseguindo esse homem. E uma história muito boa. Tem outras histórias que para mim foram muito legais nesse livro, com a história da locadora. Mas no ano passado eu já tinha relido esse conto e alguns outros. Então não tem muito sentido anualmente reler a mesma coisa, né? A gente tem que buscar outra coisa. Então eu queria deixar essa dica desse autor nacional, César Bravo, nessa edição belíssima. Aí um outro que fazia um tempo, mas eu acho que talvez no ano passado eu também tenha relido alguns contos. Ele tem muitas subdivisões. Aí eu escolhi uma específica para ler, que foi, deixa eu mostrar para vocês, essa aqui, Sexta Incisão, Histórias Macabras. O título tem muito a ver com o meu gosto. E aqui a gente vai ter várias histórias, né? Vai ter histórias de sono profundo, de pessoas que elas se afogam, mas a bem da verdade é que elas, quando elas se afogam, elas ficam lá vivas durante esse afogamento. E aí a gente vai ver a história de pessoas que passou 16 horas afogadas e sobreviveram, pessoas que passaram 8 dias afogadas e sobreviveram, até 7 semanas. E a gente sabe que humanamente falando isso não é possível, mas essas histórias elas são bizarras, elas são esdrúxulas e exageradas. E esse livro ele tem uma pegada muito pelo exagero, né? Numa época que a ciência ainda estava em desenvolvimento e tinha muito achismo e muita coisa não poderia ser nem comprovada nem desmentida. Uma outra história também bem interessante que é a história da criança anfíbia, que é filha de um médico que o pai faz experimentos com o bebê enquanto a mãe está descansando. E ele não mata a criança, mas ele faz uns experimentos muito complicados. Inicialmente ele começa os experimentos com bichos e depois estende ao filho. E a esposa fica escandalizada, né, e não quer. Aparentemente nada acontece com esse médico, a criança sobrevive, mas é uma situação um pouco tensa porque ele expõe o filho a situações muito complicadas. Uma outra das histórias macabras é a história do corpo de cera, né? Que são relatos de pessoas que morreram, foram enterradas e depois por algum motivo ou outro, por causa daquele terreno que era de cemitério e que passa a não ser, e a família vai atrás dos restos mortais daquela pessoa, os ossos, né? Vai guardar numa urna, num baú, etc e tal, mas acaba que quando faz a exumação, aquele corpo ele está em perfeito estado praticamente, sem nenhum processo de deteriorização. Então é bem interessante essa história. Uma outra história também que eu gostei muito foi de uma grávida que ela, em tese, ela foi mãe aos 70 anos, e a gente sabe que biologicamente falando não é possível, e é uma história bem esdrúxula, mas é interessante. E uma outra que eu achei talvez a mais interessante de todas foi a história do homem que morreu com 152 anos. Ele inclusive foi visitado por um rei na época, por causa do seu histórico de vida muito extenso. E depois que aquele homem morre, faz a exumação do corpo dele, e os médicos percebem que, humanamente falando, não teria condição daquele corpo ser um corpo de 152 anos de duração. E é interessante porque ele, alegando ser um homem de 152 anos, ele não tem lembranças da sua vida, da infância, do passado. As lembranças dele são muito atuais, o que causa uma certa dúvida em relação ao seu relato de história, porque principalmente na terceira idade a gente fica muito mais com a memória do passado do que a memória do presente, dos fatos atuais, né?
Todo mundo sabe disso, mas na época ele foi recebido por esse rei, recebeu o direito a não pagar o imposto de propriedade da casa onde ele morava. E são histórias bem leves, porque apesar do exagero, e por causa disso mesmo, tem um tom jocoso, muito divertido, muito interessante. Li outras histórias, não são só essas, mas as que eu queria citar são essas, especificamente. Aí foram essas duas leituras que eu fiz, né, e esqueci de comentar. Queria deixar a dica e queria fazer a chamada para esse livro aqui. Eu li uma história, a mais recente que eu li foi essa aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu já estou com a marcação da próxima que eu lerei. Foi uma história um pouco lenta, lenta não, longa, extensa. A Solução da Mosca da Bicheira, da Jane Stript Jr. É uma mulher, mesmo com esse nome, e ela se utilizou na época bastante desse sobrenome para até facilitar o acesso e a citação do público, porque o público aceita muito mais a escrita dos homens do que a mulher. Mas essa história é uma história bem ampla, e aí vai ter resenha, vai sair na próxima quarta. Esse vídeo possivelmente vai sair depois, mas aí fica a chamada para esse vídeo, que eu vou deixar linkada, que já está gravada essa resenha. E é uma história interessante, é uma história que tem um viés de ficção científica, distopia, mas basicamente a autora ela quer trabalhar a questão do machismo, eu entendi assim, dentro dessa leitura, e foi uma das histórias que até esse ano, desse livro que eu mais gostei. Esse livro eu sei que eu vou terminar o ano mais ou menos pela metade, então encabeçarei a continuação dessa leitura desse livro no ano 2024. É um livro que eu não só quero ler todas as histórias, mas quero resenhá-las todas, dentro da cronologia mesmo, do sumário, sem pular nenhuma. Então, à medida que eu vou lendo, eu vou resenhando, e não pulei nenhuma, não deixei de resenhar nenhuma. É até um enfrentamento, porque às vezes a gente lê uma história e a gente sente que tem que tirar leite de pedra para sair uma resenha, para expor aqui uma ideia. Mas eu gosto disso, acho importante. E leitura tem um pouco disso, experimentação, camadas, o alto desafio que o leitor e nós, produtores de conteúdo, impomos a nós mesmos, né? Então, é isso. Só queria compartilhar com vocês. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal.